Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezende, responsável por eventos aqui na Thomson Reuters. E em nome da companhia, agradeço a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre controle de publicações e intimações. Descubra o que é necessário para fazer uma boa gestão, com a participação de Juliana Moraes, especialista jurídica aqui na Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições deste webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar novos questionamentos aqui no chat. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para a Juliana Moraes. Obrigada, Pabline. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar hoje um pouco mais sobre controle de publicações e intimações. Então, desde o nosso último encontro, onde a gente passou ali algumas dicas para que você se organize para gerenciar bem esse conteúdo, a gente percebe que não está sendo ou não tem sido tão simples assim para os advogados colocarem essas dicas em prática. Desde o nosso último encontro, eu conversei com diversos clientes, advogados, e eu vi que a gente ainda tem alguma dificuldade ali para entender os conceitos, apesar de ser algo muito rotineiro, né? Para todos os advogados, a gente percebe que tem alguma certa dificuldade. Então, o nosso encontro de hoje é justamente para falar como que a gente pode colocar, como que vocês podem colocar isso na prática, né? E aí, aqui, pessoal, a gente tem participantes hoje nesse encontro que são clientes e não clientes Thomson Reuters. Como o nosso foco aqui vai ser falar do controle de publicações e o software que a gente comercializa aqui na Thomson Reuters é o LegalOne, eu vou usar o LegalOne como exemplo. Mas para quem não for cliente, né, quem utiliza outro software de gestão, eu vou pedir para que vocês tentem fazer um deparo do que eu vou falar aqui, porque se aplica a todos os advogados, na realidade que você tem aí no seu sistema, no seu software, com os recursos e as funcionalidades que o seu software de gestão possui. Beleza, pessoal? Bom, então, seu time se preparou desde o nosso último encontro, a gente já falou bastante sobre isso. Você investiu em software, em tecnologia, numa gestão unificada. Vocês definiram métodos aí no seu escritório, então todas aquelas dicas foram aplicadas, você agora já tem um time, você já sabe quem é responsável pelo quê, que tipo de publicação de intimação eletrônica você recebe. E agora? Bom, agora nós vamos para a prática. Eu vou listar aqui 3 exemplos bem rápidos e bem simples de como que você pode colocar na prática tudo aquilo que a gente já vem falando sobre gestão de publicação e intimação, tá? O primeiro fluxo que eu quis trazer aqui é um fluxo que é amplamente utilizado pelos nossos clientes e até não clientes, por advogados, que é o fluxo de análise de publicação por e-mail. A gente sabe que é complicado ali na rotina você simplesmente parar e redefinir coisas que vocês já fazem há muito tempo, desde que se formaram. Na faculdade a gente não aprende sobre gestão, então a gente acaba incorporando algumas rotinas de eventos que vocês participam, né, que a gente como advogado participa, dicas de colegas, um faz o escritório dele dar certo, aí a gente pode copiar em partes. Então, a análise por e-mail a gente vê que é uma prática muito comum de todos vocês. Então, vamos tentar trazer essa prática por e-mail para dentro do sistema. Então, esse é o primeiro convite que eu faço para vocês, para tentarem usar mais as ferramentas que o seu software de gestão oferece. Bom, o LegalOne ele tem uma configuração que tem vários tipos de subconfigurações que vocês podem utilizar, e uma delas é o envio do recorte da publicação e da intimação eletrônica por e-mail. Então, se aí no seu escritório é muito comum você ter essa rotina, tente usar essa configuração. O LegalOne, a cada captura, ele vai te mandar um e-mail. Você pode definir se vão ser os responsáveis daquela pasta de processo, se vai ser um responsável específico, ou se vai ser outro tipo de contato que vai receber esse e-mail.
tem algumas realidades que colocam esses e-mails, o recebimento desses e-mails na controladoria, numa pessoa específica, e essa pessoa fica responsável por distribuir essas publicações para o tratamento do advogado. Então, primeiro passo, configure o LegalOne para ele, ou o seu software de gestão, para que ele te mande esse e-mail agrupando todos os recortes. O legal do e-mail do LegalOne é que ele traz qual é a pasta, ele traz o inteiro teor da publicação e ele te traz um link para que você possa visualizar isso lá dentro do LegalOne, naquela pasta daquele processo, ou no nome daquele contato. Então, recebeu o e-mail do LegalOne, a gente sugere que seja a primeira fonte de consulta, tá, pessoal? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dá uma lida ali prévia no e-mail. Se você já é o responsável pelo tratamento dessa publicação, você já pode ir direto para a leitura dessa publicação dentro do sistema e seguir com a sua rotina. Se você não é o responsável pelo tratamento dessa publicação, pelas providências que ela vai gerar, você pode encaminhar esse e-mail, ou você pode encaminhar só a parte que interessa para as pessoas, e aí vai muito da rotina de como você faz isso aí no seu escritório, tá? Então, você pode tratar direto ou você pode encaminhar para o responsável tratar. Importante que esse responsável, quando você encaminhe, ele tenha o acesso dentro do LegalOne, para que ele possa fazer essa leitura no software, dentro do sistema. Por quê? Cada publicação encontrada ou cada intimação eletrônica, eu estou falando aqui publicação, mas entendam que é no sentido amplo. É a publicação que sai nos diários, em PDF, e a publicação que é feita, a intimação eletrônica que é feita direto no painel do advogado. Beleza? São fontes de conteúdo. Duas fontes diferentes. Dentro dessa publicação ou dessa intimação, você vai encontrar recursos para tratar ela, seja criando um novo compromisso a partir dela. No caso de uma publicação que trata uma audiência, você cria um compromisso. Se for uma publicação ou uma intimação que trata de um prazo, você pode criar uma tarefa a partir dela. Ou se foi uma publicação ou uma intimação encontrada no nome do seu contato, do seu cliente, e ainda não tem pasta de processo cadastrada, você também pode criar uma pasta de processo a partir desse conteúdo. Depois que você fez esses agendamentos, então ali você consegue ir gerando coisas a partir desse recorte, ou desse conteúdo. Muda o status, isso é importante. Eu percebi que a gente tem alguns usuários que esquecem de marcar esse status, então marquem essa publicação analisada como tratada ou como sem providências, para indicar, para tirar ela de pendente, para indicar que você leu aquele conteúdo, que alguém já leu aquele conteúdo e já fez alguma coisa. Depois disso, tem uma etapa de conferência. Então, também é muito comum a gente encontrar usuários e advogados um pouco inseguros com aquele conteúdo, se foi realmente feito tudo aquilo. Pessoal, nesse caso, até você ganhar confiança no sistema que você usa, extrai um relatório simples, em Excel mesmo, que você consegue fazer busca, você consegue compartilhar muito facilmente ali. Confere tudo que você recebeu, se foi tratado ou não tratado, se tem alguma coisa pendente ainda, e tenha segurança de que você está direcionando todas as publicações e intimações que chegaram. Depois disso, a gente vai para a etapa da realização das tarefas. Então, a partir do momento que está tudo agendado dentro do seu sistema, do seu software de gestão, você pode ser o gerente dessa área, né, o controlador dessa área e acompanhar as tarefas do seu time, ou você pode ser o próprio advogado que trata e realiza esses compromissos, essas tarefas. Então, o LegalOne também tem várias formas de você acompanhar. Você pode acompanhar pelo aplicativo no celular, você pode acompanhar pela barrinha embaixo, inferior, que fica aparecendo de minhas próximas atividades. Ela te traz ali sequencial, o que você tem que fazer em cada sequencial naquele dia. Então, tem também relatório, tem agenda do escritório, tem várias formas de você acompanhar a realização dessas tarefas. É importante que
esse cumprimento também seja feito pelo Liga One, para que você consiga ter formas de conferir tudo que foi feito. Então, se você cadastrou um prazo e você não acompanha, existe uma grande chance desse prazo ser perdido. Então, é importante cadastrar esse prazo e ir acompanhando dia a dia a evolução dessa agenda. Para essa conferência, esse acompanhamento, alguns usuários utilizam o Liga One Analytics, que é a nossa ferramenta de BI, de Business Intelligence e análises em geral do Liga One. E aí você pode ir acompanhando dia a dia a evolução, o progresso dessa agenda, né, para evitar que os usuários esqueçam. Às vezes eles acabam cumprindo o prazo, mas esquecem de lançar isso no sistema. E aí também precisa ter uma disciplina de conferir, de sempre cobrar que eles atualizem o sistema. Senão essa conferência ela fica falha, né? Você não vai ter visão 100% do que está acontecendo aí no seu escritório. E aí, pessoal, a gente chega num ponto muito delicado, né, muito polêmico, que é o push dos tribunais. Praticamente todos os nossos usuários acabam tendo essa dupla checagem aí com o push dos tribunais, que é uma fonte também confiável de informação. A gente costuma dizer que o software ele é uma ferramenta, ele é uma tecnologia. Por mais que a tecnologia sempre ajude, existem as questões inerentes daquela tecnologia e ela pode falhar. Ela pode falhar lá no tribunal, ela pode falhar com atraso do tribunal. O tribunal pode estar acostumado a liberar uma publicação de manhã, de repente publica à tarde. Pode existir questões de internet entre vários pontos. Então, isso é até uma pergunta que chegou para a gente na inscrição, que é sobre ter ou não outro fornecedor. Pessoal, eu acho que essa é uma decisão muito pessoal de vocês. A jurisprudência ela é pacífica quando diz que a responsabilidade de acompanhar aquele prazo é do advogado. Então, como vocês se sentirem melhor. A gente sempre sugere que vocês comecem analisando pelo Liga One. E se você tem alguma outra fonte de checagem, né, vocês se sentem mais seguros assim, eu encontrei muitos usuários utilizando o push dos tribunais. Só que o push dos tribunais chega a cada um. Se você tem processos em diferentes tribunais, ele chega muito avulso, né? Então você acaba tendo um certo trabalho ali de organizar esses e-mails, mas a dica que eu te dou, se essa é a sua realidade, depois que você fez toda a análise das publicações que chegaram no Liga One, e você quer ter essa dupla checagem, quer se sentir mais seguro de que realmente você não está perdendo nada, olha o push dos tribunais, é uma fonte gratuita, você pode se cadastrar lá, cadastrar os e-mails, e aí você pula essa etapa de ficar cadastrando no Liga One. Então, nessa etapa de conferência que eu sugeri esse relatório, vocês podem utilizar essa checagem. Pega o número do processo, procura na planilha. Se ela está na planilha como tratado, ótimo, passa para o próximo. Você não precisa perder tempo e voltando e revisando e tudo que foi feito para garantir né, que foi agendado corretamente. Então, use a tecnologia a seu favor para facilitar a sua vida, tá? Então, essa é a sugestão que a gente deixa aqui. Para quem não conhece ou não utiliza, esse é o e-mail de publicações que o Liga One envia para os e-mails configurados, e essa configuração é você que faz. Ele traz ali um resumo dessa consulta. Nesse exemplo que eu fiz o print aqui, 100% das consultas foram realizadas com sucesso, tivemos um total de 6 novos recortes de publicação, nenhuma ocorrência em página, só os recortes tratados já. Você tem um link para visualizar os detalhes dessa consulta e logo abaixo você tem o conteúdo de cada uma das publicações. E aqui ele traz, pessoal, o inteiro teor. Então, se você tem esse costume de utilizar muito o e-mail para ler, você pode começar a sua etapa de tratamento pelo e-mail. Ele traz ali o link Ver no Liga One, que te leva para a pasta, para que você tenha os recursos de agendamento. E embaixo ali você tem relacionado a, e aí ele traz os dados da pasta do processo, o número
daquele processo, qual é o órgão dele, o cliente, o contrário, o responsável principal, e a fase e o título dessa pasta. Então, se você tem alguma pasta que é estratégica e tal, e você coloca alguma descrição no título, essa informação também é enviada por e-mail para facilitar, seja o seu tratamento, ou seja o encaminhamento dessa publicação. E como a gente sugeriu o relatório, esse é um relatório também que você pode exportar para o Excel. Tem também o número da pasta, o número, a data que ela foi cadastrada. E aí, pessoal, o Liga One, desde o pacote Starter, você pode criar, exportar relatórios em Excel. No pacote Advanced e Premium, você pode escolher as colunas que você quer exportar. Aqui eu escolhi usar a data e hora do cadastro, mas você pode escolher a data e hora da ciência, data e hora da manifestação, data e hora do próprio andamento no tribunal. Tem diversos campos, praticamente todos os campos do formulário de processos vocês são passíveis de extração por Excel. Então, utilize essa forma. Utilize esse meio de consulta para facilitar a vida de vocês. Eu também conversei com alguns usuários que não sabiam que essa funcionalidade existia. Então, pessoal, procure o nosso time de atendimento, eles estão totalmente disponíveis para te ajudar a extrair essas informações. Tem como agendar esse relatório. Então, você não precisa ficar gerando ele toda hora, você pode gerar eventualmente, mas você pode agendar para que o próprio sistema gere e te encaminhe por e-mail, considerando esse fluxo por e-mail também vai te ajudar muito, tenho certeza que vai. Você pode colocar o conteúdo da publicação e o status dela, no caso ali, está como tratado, tratado e tratado e sem providências, que são os status que esse conteúdo pode ter. Beleza, pessoal? Então, aqui mais um resuminho, um esquema para que vocês se programem aí, para quem já é cliente do Liga One. Ative o envio da publicação por e-mail, se você gosta desse fluxo. Se você tem uma pessoa responsável pela leitura, configure o e-mail dela, para que ela receba os e-mails. No segundo passo, clique em um por um ali para você providenciar os agendamentos pelo Liga One. Se você for responsável por isso, por ler, interpretar e decidir o que fazer. Se não, encaminhe o recorte para que essa pessoa tome essa providência sempre dentro do sistema de gestão, tá? Terceiro ponto, defina a publicação como tratado sem providências. Como eu comentei, às vezes a gente trata a publicação e esquece de marcar que já leu ela. E aí ela acaba voltando no relatório. Então, pessoal, esse controle, essa disciplina é um ponto-chave para o seu controle do que já foi lido ou não, beleza? Quarto ponto, provavelmente se você recebe o push dos tribunais, tente priorizar a leitura dos e-mails do Liga One, que já estão dentro do seu sistema. Você já consegue ter ali uma agilidade nos agendamentos e residualmente consulte, verifique as outras fontes que você recebe aí de publicação. Combinado? E após a análise, para se certificar, crie um relatório em Excel com as colunas que você quer, com as colunas que você precisa, com os campos que você precisa analisar. Já deixa salvo aí no seu sistema e compartilhe com as pessoas que vão poder ter acesso a esse relatório. Aqui naquele relatório ali que eu coloquei pasta, número CNJ, nome do cliente, do advogado, a descrição do andamento e o status. E deixei filtrando já, você consegue salvar esse filtro para não ter que ficar toda hora colocando lá entre hoje e amanhã, você já deixa cadastrado ali o seu filtro salvo em hoje. Ele sempre vai filtrar as publicações do dia. Gere esse relatório sempre que terminar a sua rotina de leituras, tá? Essa é a nossa primeira dica aí para vocês colocarem na prática todas as sugestões de tratamento de publicações e intimações eletrônicas, tá? O segundo exemplo que eu trouxe para vocês hoje é o fluxo de análise pelo Liga One sem utilizar o workflow. E aí já é sugerindo que toda a rotina seja feita por dentro, inicie dentro do sistema. Você lá no módulo de publicações, você tem vários filtros, entre eles o filtro por responsável, filtro por status, filtro por área. Eu vou mostrar também na próxima tela algumas possibilidades de filtro de publicações.
Então, considerando uma rotina em que você tem um escritório que você segmenta o tratamento dessas publicações de acordo com a área, ou de acordo com a estratégia, ou de acordo com o cliente, você também tem métodos de fazer isso dentro do Legal One, e aí cada um vê o seu, não corre risco de todo mundo ver o de todo mundo, tá bom? Por dentro do módulo de publicações, você vai fazer a leitura das publicações, como no primeiro fluxo, vai providenciar os agendamentos a partir desse recorte ou dessa intimação eletrônica, muda o status do tratamento e a vida segue como no primeiro fluxo. Vai conferir através de um relatório, até você ter a segurança de que seu time pegou o jeito, né? Que você está conseguindo ali acompanhar tudo por dentro do sistema. Também tem a parte da realização das tarefas, é importante acompanhar a evolução dessa atividade para ver se ela está dentro do prazo, se os usuários estão esquecendo de marcar como cumprido dentro do sistema. Cumpre o prazo lá oficial do tribunal, do órgão, e por fim uma conferência do cumprimento para entender se seu time está utilizando a ferramenta corretamente. Beleza? Se você também tem push dos tribunais, nesse fluxo sem workflow, segue a mesma dica. Começa pelo Legal One, residualmente consulta as outras fontes, e ao invés de pesquisar, você pode pesquisar no sistema, mas você também pode pesquisar num Excel completo ali todas as pastas e ver o que já foi tratado ou eventualmente não tratado. Combinado? Bom, e esse fluxo de leitura e tratamento pelo módulo de publicações, a gente tem aqui alguns filtros, como eu comentei. Você tem o filtro por responsável, e aí vai aparecer todos os seus usuários. Você tem o filtro por pasta de processo, então sabendo que você tem um cliente, né? Aí considerem aí, seu cliente tem muitas pastas de processo, você pode pegar todas elas e pesquisar aqui. Ou não, é pouquinho, né? Também pode pesquisar pela pasta do processo. Se esse cliente tem milhares de pastas e você quer analisar só as pastas desse cliente, aí eu sugiro o relatório. De novo, você consegue configurar o relatório do jeito que você precisar aí para sua análise. Então, sugiro o relatório para essa conferência. Por serem muitas pastas, pode ser que filtrando por aqui você não consiga ter uma visão macro de todas elas. Então, um relatório vai te ajudar, principalmente se forem mais de 1000 pastas de processo desse cliente. Aí a melhor forma mais rápida seria pelo relatório. Inclusive, essa é a resposta de uma pergunta que chegou também na inscrição. Você também tem aqui a pesquisa por contato, então você pode pesquisar publicações que saíram no nome de alguém específico, do seu cliente, de um advogado. E você também tem o filtro de áreas. Alguns escritórios costumam organizar as áreas de acordo com a estratégia de cada área ali, por processos estratégicos de um determinado cliente, ou geral trabalhista, ou geral tributário, ou geral civil, consumidor, família. Então, o Liga One também tem essa flexibilidade de você criar áreas e fazer o controle dessas publicações de acordo com a área, né? E aí cada responsável lideraria essa conferência. Bom, aí esse aqui é um print, ficou bem pequenininho, mas o módulo de publicações do Legal One. Ali, esse tratamento por dentro do sistema, você vai acessar esse painel. Do lado esquerdo ali, você tem alguns filtros, você tem a opção de exportar para o Excel também. Você pode ir clicando em um por um para poder fazer a leitura no lado direito da tela. E também no lado direito da tela, você encontra os recursos de agendamento, que é aquele botão adicionar ali em cima, adicionar novo compromisso, nova pasta ou nova tarefa. Você também pode marcar ele como lido ou não lido, para eventualmente tratar depois, ou você pode adicionar uma etiqueta. Também a gente encontrou muitas realidades, muitos escritórios que fazem todo o controle por tags ou etiquetas. E ali também você tem essa possibilidade. Também com o único objetivo de filtrar e facilitar a pesquisa, tá?
Do lado direito, ali bem no cantinho, tem um botão de que está pendente. É ali que você clica para falar que tratou e teve providências, ou tratou e não teve providências. E se a gente rolar a tela ali para baixo, quem já é cliente do Liga One pode testar isso aí. Você vai encontrar a página do diário que esse trecho foi extraído para conferir. E no caso da intimação eletrônica, se ela já estiver aberta, você pode encontrar o documento dessa intimação, o PDF dessa intimação. É um link que ele te facilita, é um link que ele abre do próprio tribunal, é uma URL, ele não baixa isso para dentro do seu Liga One. Você confere ele apenas no seu navegador e tem o inteiro teor dele ali. Combinado, pessoal? Aqui eu tenho uma dica bem interessante se vocês quiserem testar. Tentem aplicar essa rotina dentro do sistema e no navegador Edge, se vocês têm o costume de utilizar ele, no cantinho da direita, a Microsoft liberou o Copilot gratuitamente. Copilot é uma assistência, é uma inteligência artificial generativa que pode te ajudar, ele ajuda, te assiste nisso, né? Ele pode te ajudar, principalmente se você não é o advogado direto que faz os agendamentos, ele pode te ajudar e direcionar que tipo de agendamento você faz. Também foi uma pergunta que a gente recebeu sobre criar diversas rotinas a partir dessa publicação. E a gente tem usuários que criam, sei lá, de uma publicação, cria 4 ou 5 possíveis compromissos que aquela publicação pode gerar, para que o advogado não gaste tempo criando um compromisso, né, com o serviço burocrático. Só que, pessoal, o advogado acaba tendo que cancelar os outros que ele não vai seguir. Eu não sei, deem uma analisada aí no seu escritório, ver se isso realmente salva o tempo dele. Porque talvez com uma ferramenta como o Copilot, você pode ter um agendamento muito mais facilitado. O próprio advogado vai ter uma leitura muito mais rápida desse conteúdo, né? Tratando de uma sentença que ela é extensa, tem um relatório, resumo, e tem de fato o que você vai fazer ali, a estratégia jurídica, que é o advogado que tem que decidir. Tentem utilizar, esse convite eu deixo aí para vocês, essa provocação, para que vocês tentem utilizar a inteligência artificial nessa leitura. E percebam ali, a tela está pequenininha, mas é muito fácil, é muito simples, né? Você tem a leitura ali na coluna central, copia e cola do lado direito, e ali você consegue ter um assistente no agendamento dessas publicações, tá? É uma dica, é da Microsoft, ela é segura, né? E eu sei que vai ajudar muito a rotina de vocês. Bom, deixa eu ver aqui, os agendamentos, esporte. E daí tem a lista do Excel, depois que você tratou todas essas publicações, você pode extrair uma lista de Excel para conferir, ou você pode utilizar o relatório personalizado, que aí você consegue personalizar ele, colocar as colunas, as informações que você precisa. Esse aqui é o que ele extrai direto do módulo de publicações, então ele é bem resumido mesmo, ele não traz o conteúdo, ele é só mesmo uma forma de checagem se tudo que você analisou foi tratado, não tratado, se gerou compromisso, se não gerou nada, se teve etiqueta, se não teve. Então, também é uma forma de controle para vocês utilizarem, ok? E agora, por último, nossa terceira dica aqui é o fluxo de análise pelo Liga One com o Workflow. E aí, apenas para aqueles clientes do Liga One do pacote Premium, que já contam com esse módulo adicionalmente, sem custo adicional. A única diferença, pessoal, é que se você configurou o seu Workflow para que cada intimação eletrônica ou cada publicação recebida dispare um fluxo com várias rotinas, ao invés de você ir direto ao módulo publicações, você vai fazer esse controle pela sua agenda, porque o workflow ele cria tarefas para você, tarefas automáticas. Então, atendeu aquele critério que você colocou. E aí, pessoal, esse critério, a gente já fez um webinar sobre o workflow. Se vocês não participaram, eu convido vocês a assistirem a gravação. O workflow, você consegue colocar alguns critérios para que o agendamento dessa tarefa seja o mais assertivo possível.
Então, você pode colocar palavras daquele conteúdo. Então, se essa publicação tiver a palavra sentença, mais a palavra julgada e demais procedente, e mais o nome do meu cliente, atendendo esses critérios, essas condições de cadastro de tarefa, o workflow vai gerar um compromisso para você na sua agenda, vai gerar uma tarefa para você na sua agenda. Então, o que muda é isso. A sua principal fonte de consulta vai ser o tratamento pela agenda, e aí você também tem a facilidade de olhar isso pelo aplicativo, né? Está em deslocamento, quer ganhar um tempo, você pode começar essa leitura pela agenda, e quando chegar no escritório, ou tiver disponível, aí sim, você faz a leitura dessa publicação como de costume, faz os seus agendamentos automáticos a partir dessa tarefa principal que o workflow gerou para você. Importante utilizar utilizar essa ferramenta de gerar a partir de, porque tudo isso fica vinculado. Então, você consegue ver que uma tarefa de verificação de publicação gerou mais 5 outras rotinas ali de tratamento. E aí sai em relatório, você visualiza na tela, da mesma forma. Lembrem também, continue lembrando de mudar o status do tratamento dessa publicação. Faça a conferência final até você se sentir seguro. E aí acompanhe a realização das tarefas, o cumprimento dos prazos e, por fim, a conferência da evolução desse compromisso até o cumprimento, compromisso ou tarefa. Se você usa push dos tribunais, mesma coisa, pessoal, mesma dica. Faça essa conferência residual adicional depois de conferir o que o Legal One já te entregou, tá bom? Para você não ter um duplo trabalho aí à toa. Eu trouxe esse print maior aqui para a gente poder falar um pouco sobre a tecnologia a seu favor. A gente está falando muito sobre inteligência artificial, então tem muitas empresas aí buscando atender os advogados da melhor forma com relação à inteligência artificial. Essa é uma dica que eu estou trazendo para vocês. O Copilot não é da Thomson Reuters, ele é uma ferramenta da Microsoft, então está gratuito para todos os usuários do navegador Edge. E se você não sabe por onde começar, comece por aqui. Pode começar por aqui. A gente já tem feito esse teste, eu tenho feito esse teste internamente aqui, ele está sendo bem satisfatório. E aí eu quis trazer para vocês também começarem a ter esse contato com a inteligência artificial. Eu tenho certeza que vai ajudá-los muito nas rotinas aí de leitura, principalmente, das publicações. Combinado, pessoal? Bom, vamos direcionando aqui para o fim. A gente recebeu algumas perguntas, eu trouxe elas aqui para a gente falar. Lembrando que quem já é cliente da Thomson Reuters, eu já tinha direcionado essas perguntas para o nosso time de atendimento fazer o contato e explicar no detalhe, fazer a demonstração. Aqui eu vou passar por essas mesmas perguntas, respondendo de uma forma geral para quem não é cliente Thomson Reuters ainda, tá? E aí eu não vou fazer demonstração, eu não vou abrir o software, eu vou passar aqui uma explicação mais rápida, uma resposta mais rápida, mas se você é cliente, provavelmente o suporte ou o time de Customer Success já fez contato para te ajudar no detalhe sobre as dúvidas que vocês mandaram. Combinado? A gente recebeu 3 perguntas sobre domicílio judicial eletrônico. E aí, algumas pessoas preocupadas se a gente vai ter integração, se vai ter algum tipo de interação entre os sistemas. Pessoal, a gente vai ter esse tipo de captura sim, tá? É uma fonte como qualquer outra de intimação eletrônica. Mas eu não consigo passar prazo ainda, porque o nosso time de produtos ainda está fazendo uma análise de como entregar esse conteúdo da melhor forma dentro do Legal One. Então, podem ficar seguros, a gente vai ter esse tipo de captura, mas a gente tem uma preocupação muito grande, dado ao caráter de como essa empresa, possivelmente cliente de vocês, vai ser citada ou vocês vão ser intimados. Se a gente jogasse simplesmente no módulo de publicações, vocês poderiam ter algum prejuízo na leitura ou na usabilidade desse conteúdo. Então, o nosso time está estudando uma melhor forma de fazer essa entrega. Em breve, vocês, clientes Thomson Reuters, serão notificados
serão avisados e a gente vai ter uma data possível aí. Hoje a gente ainda não tem, combinado? Duas perguntas sobre: preciso ter sempre outro fornecedor para checar as publicações e as intimações? Como que eu posso deixar de usar outras fontes? Pessoal, o Legal One ele tem esse tipo de captura, já está incluída na franquia dos nossos da contratação, provavelmente da contratação que você fez. No caso da intimação eletrônica, ela é comercializada à parte por algumas outras razões. Principalmente, nem todos os advogados têm essa necessidade, então a gente deixou ela como opcional para contratação opcional, mas ele já entrega isso. Se você não está, se você se sente, e aí a gente comentou sobre a responsabilidade de checar, né, de cumprir o prazo. Se você ainda não se sente seguro em ter apenas uma fonte, o Legal One, para a conferência dessas publicações, você tem alternativas gratuitas, como o push dos tribunais. E tem outros fornecedores também que fazem esse tipo de entrega, né, com um custo. Então, essa decisão, se precisa ou não precisa, quem vai tomar são vocês. Por isso que é muito importante vocês testarem, irem com o Legal One primeiro, conhecendo, se familiarizando com essa rotina, antes de decidir se é o suficiente ou não. Mas essa decisão cabe exclusivamente ao escritório, combinado? Ao fluxo que vocês têm. A gente tem escritórios que só tem o Legal One e nunca perderam prazo. A gente tem escritórios que têm diversas fontes de consulta e já perderam prazo. Então, tudo vai depender da rotina que você encontrar, da dinâmica que você encontrar aí no seu escritório para fazer essa gestão e esse controle. Combinado, pessoal? Então, essa decisão são vocês que precisam tomar. A gente também recebeu 3 perguntas sobre como buscar publicação no Legal One, intimação eletrônica. A intimação eletrônica no Legal One, ela é capturada através da credencial dos advogados. Então, tem uma área lá em configurações em que você vai cadastrar a credencial desses advogados, você vai escolher quais são os sistemas que você vai monitorar, e a partir disso, em até 24 horas, o Legal One vai validar o status dessa credencial lá no tribunal para ver se ela é válida ou não. De tempos em tempos, a senha expira. Então, lembrem-se de sempre atualizar essa senha no Legal One também. Ele também te traz métodos de verificar se essa credencial está válida. Então, é muito simples, até no painel lá você consegue ver. Mas aí você faz esse cadastro lá e em até 24 horas ele valida essa informação e começa a capturar as intimações para dentro do Legal One. A partir daí você começa a sua rotina de leitura. Um ponto importante aqui, eu conversei com alguns clientes nossos também. O Legal One, ele traz a publicação, a intimação em 2 momentos. A partir do momento que ela é liberada lá no painel do advogado, e depois com um mínimo de informações, porque a gente não abre prazo. E aí, depois que esse prazo é aberto, ou passaram-se os 10 dias, o Legal One atualiza essa mesma intimação com os dados que agora estão disponíveis. E aí ele volta para a sua lista de leitura. E aí, pessoal, é importante, de novo, batendo sempre nessa tecla, que vocês tenham uma rotina de análise. Você vai ler no momento em que ela é disponibilizada, ou você vai tratar a partir dos 10 dias. Isso faz toda a diferença. Por quê? Se você coloca uma etapa de pré-análise dessa intimação fechada, porque você não vai lá no tribunal abrir naquele momento, você pode cadastrar a sua providência para essa intimação, pode ser simplesmente estudar o caso, ou juntar jurisprudência, ou juntar argumentos, ou fazer a triagem de documentos, para depois você, de fato, ir para a gestão eficiente desse prazo, a gestão real desse prazo, e aí vai ser o prazo do tribunal, né, do Código de Processo Civil ou do Trabalhista. Então, por isso, encontrem entre vocês, entre o seu time, como vocês querem fazer esse tratamento, porque o sistema vai ter esse comportamento. E aí você pode se aproveitar dele, né, fazendo esse agendamento de triagem, ou não, ou simplesmente marcar como lido e esperar essa publicação, essa intimação ser aberta.
Combinado, pessoal? Qualquer dúvida, se você já é cliente Thomson Reuters, não deixe de acionar o nosso suporte para mais detalhes. Combinado? Que aí eles conseguem fazer demonstração, te mandar exemplos, compartilhar a tela e fica mais dinâmico. Combinado? A nona pergunta foi: quais estratégias inovadoras podem ser implantadas na gestão do controle de intimações? Eu sugeri o Copilot. Para mim, essa ideia é muito inovadora. Ajuda muito na hora de você interpretar ou de você resumir uma publicação, principalmente se o texto for muito extenso. Essa é a dica que eu deixo para vocês, tá? 10ª pergunta: é possível uma automação maior? Tipo, detectada a publicação, o sistema dispara uma série de rotinas? Sim, é possível através do workflow. Ele está disponível de forma personalizável no pacote Premium. E no pacote Advanced você pode adquirir 3 fluxos já pré-definidos, mas também com controle de prazo. Então, vejam o que vocês preferem, testar com a add-on Advanced, se for Advanced, ou migrar para o pacote Premium, para ter essa ferramenta à sua disposição. Próxima pergunta: quais cautelas são necessárias para evitar que se tenha o devido acesso a todas as citações? Não sei se eu entendi essa pergunta, mas eu imagino que ela esteja relacionada com controle de acesso. Controle de acesso, certo? Nesse caso, o Liga One tem controle de acesso. E aí o controle de acesso vai obedecer à pasta. E aí, se cada área só puder acessar as próprias pastas, aí você já tem o controle de quem acessa essas intimações, tá? Então, se todo mundo vendo de todo mundo, entre em contato com o nosso suporte, peça ajuda, porque o Liga One tem diversas formas de você fazer um controle de acesso mais eficiente e encontrar a melhor forma aí de você controlar a visualização desses conteúdos. Combinado? Como selecionar as publicações e intimações do dia por cliente? O pessoal não tem esse filtro, como a gente viu, por cliente exclusivamente lá no módulo de publicações, porque toda a hierarquia do sistema é organizada em pastas. E aí você tem a pasta do cliente. E aí a dica que eu dou: se esse seu cliente ele tem muitas pastas, sei lá, mais de 500, 1000 pastas de processo, o ideal é você fazer esse controle pelo relatório, porque aí sim você consegue ter uma visualização de tudo desse cliente. Mas se não são tantas pastas assim, você pode utilizar a pesquisa global. Você pesquisa as pastas desse cliente e analisa as publicações novas daquelas pastas. Combinado? É possível emitir relatórios das publicações recebidas? Sim, mostrei 2 exemplos. Se ainda tem dúvidas, por favor, entre em contato com o nosso suporte para você ver como gerar esses relatórios. Monitoramento, e por fim, né, a última pergunta: monitoramento dos sistemas que o Liga One não puxa. Eu não consegui entender muito bem o que o Liga One não puxa de EPROC e ProJude, porque a gente implementou aí recentemente, a maioria desses tribunais estão migrando para autenticação de duplo fator, né, aquele que depende do celular do advogado. A gente implementou já essas consultas, então não sei se é disso que essa pergunta está tratando, mas se você for cliente da Thomson Reuters, por favor, entre em contato com o suporte para a gente esclarecer melhor, tá? Já deve ter aí algumas semanas que a gente implementou esse tipo de consulta, então pode ser que seja o caso, tá? Bom, pessoal, é isso. Recebi mais uma outra pergunta aqui do Alípio Júnior. Este compromisso é gerado na agenda de forma automática? Se você estiver utilizando o workflow, sim. Do contrário, é você que agenda, é você que gera essa providência, né? A partir da leitura da publicação. É isso? Acho que sim, né? Bom, pessoal, se vocês. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito útil aí para vocês, como incentivo para vocês darem esse primeiro passo no controle de publicações e intimações no seu software de gestão. A gente viu os exemplos do Liga One, mas também podem ser aplicados a outros softwares de gestão, se você não for cliente. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu e-mail
caso vocês tenham ainda alguma dúvida de como começar ou queiram esclarecer algum outro tipo de dúvida, fiquem à vontade, podem me contatar por e-mail. E é isso. Pabline, acho que a gente pode encerrar, por favor. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu, Ju? Foi ótimo, acho que deu para esclarecer bastante. Tinha muitas dúvidas que a gente recebeu aqui, até para deixar claro, a gente recebeu algumas dúvidas aqui no chat, muito parecida com o que a Ju respondeu aqui no final. Então, acaba que ela já deu essa resposta para várias perguntas feitas muito parecidas, né? Mas, enfim, muito obrigada por ter aceitado participar desse webinar. Acho que é importante trazer essa temática que gera realmente muitas dúvidas para os advogados, para o uso na sua rotina, então foi muito bom. Eu deixei o linkzinho aqui da Ju no chat do webinar também para vocês entrarem em contato, caso queira também, tá? Fiquem à vontade. Essa gravação vai ficar disponível em alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com. Gente, vejo vocês no próximo webinar que vai acontecer na semana que vem, falando um pouco sobre análise de dados, como aumentar a produtividade através de análise de dados, né? Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.